Fala, galera. É, Vamos regravar a aula sobre Matplotlib, né? Porque teve um problema na nossa aula ao vivo. Boa noite. Nós estamos fazendo essa gravação aqui 11h30. Então, caso vocês estejam assistindo em outro horário, eu estou falando boa noite por causa do meu horário, tá? Eu e o Lucas Santos vamos fazer a apresentação de hoje. Lucas? Boa noite, pessoal. E vamos começar, né, nossa parte teórica. Lucas, caso tenha algum problema na visualização, você me fala, tá? Ok. Enquanto abre aqui, bom, o Matplotlib, né, galera? Para manipulação e análise de dados em Python, temos o Python, né, o Open Data Science Stack. Ele possui três pacotes fundamentais. O NumPy, para computação matemática, o Pandas para manipulação de dados estruturados, que foram duas bibliotecas que foram explicadas anteriormente, antes dessa aula aqui no caso, pelo Lucas e pela Alana. E hoje o Matplotlib, né, que é para visualização de dados. Esses três pacotes eles são fundamentais e eles formam, no caso, a base do que fazemos com a nossa análise de dados em Python. Por exemplo, se pode aplicar cálculos matemáticos com o nosso NumPy. Nós podemos manipular esses dados com o Pandas e fazer a visualização do nosso trabalho através do Matplotlib, que é a aula de hoje, sobre a nossa teoria. O Matplotlib, ela é uma biblioteca de plotagem para Python mais popular, que nos permite controlar cada aspecto de uma figura. Para plotagens gráficas simples, o seu método PyPlot ela oferece uma interface semelhante à do MATLAB. Então, para quem tem familiaridade com o MATLAB, esse método é muito bom. Por exemplo, eu utilizo bastante e normalmente eu uso esse método no meu código na parte de fazer o manuseamento, né, dos gráficos e ajudar na visualização. O PyPlot é um dos métodos do Matplotlib que facilita a nossa vida na hora de construir um gráfico, como eu já disse. Bom, ele permite criar figuras, uma área para exibir os gráficos, desenhar linhas, etc. Bom, por que usar o Matplotlib, né, já que tem tantas outras? O Matplotlib ela é uma biblioteca onde nos permite criar facilmente gráficos, histogramas, outros tipos de visualizações profissionais. Ela também permite, a gente pode fazer exportações de gráficos para um vetor comum, entre outros formatos, como PNG, GIF, PDF, entre outros. E ele permite também o controle completo sobre os estilos de linhas, propriedade de fontes e outros atributos. Ou seja, ele ajuda bastante na hora que quem tem o intuito de fazer a modelagem pessoal de como você quer mesmo do gráfico em si. Assim, na minha opinião pessoal sobre o Matplotlib, é que ele é muito completo. Tanto que a base da visualização de dados em Python é ela, tendo até outras bibliotecas baseadas nela, por exemplo, o Serbol, por exemplo. Eu acredito que esse seja um exemplo bom. Mas para quem procura gráficos apresentáveis, digamos assim, uma coisa mais bonita, até para colocar num artigo, a gente precisa de muitas linhas de código, se for usar essa biblioteca aqui. Ou seja, você tem que configurar cada detalhe do gráfico. Coisas que outras ferramentas elas fornecem por padrão mesmo. Mas, em geral, para explorações rápidas, eu fico normalmente com o Matplotlib. Digamos, eu tenho um código, um trabalho que eu esteja executando, e eu quero fazer uma visualização rápida sobre como está meu trabalho. Aí eu uso o Matplotlib, ele é bem prático mesmo. A gente vai ficar pouco, tá, na parte da teoria, a gente vai olhar mais na parte do nosso código. E nós vamos trabalhar nos nossos exemplos, a gente vai trabalhar três tipos de gráficos. Os gráficos de barra,
de dispersão, área e de pizza. Bom, galera, a parte do nosso código, né? Inicialmente, nós fazemos a importação da biblioteca em questão, que é do nosso Matplotlib, que no caso nós fazemos import Matplotlib com MPL. Esse MPL é como se ele fosse uma abreviação, digamos um apelido, para na hora que a gente for precisar usar essa biblioteca, a gente não precisar usar o termo completo. A gente usa esse MPL, aí chama alguma coisa, digamos uma função, e a gente facilita na hora a parte do nosso código. E vamos também usar o nosso pyplot, né, que nosso import é matplotlib.pyplot. Esse termo aqui ele é usado porque o fato do pyplot ser uma propriedade aqui do nosso matplotlib, a gente vai usar ele com o MPL, que é exatamente o apelido ou a abreviação do pyplot. Certo. Descendo um pouco nessa segunda célula aqui, vamos criar nosso primeiro plot. É a forma mais simples possível, tá, gente? É muito fácil. No caso, o que a gente vai aprender sobre plot vai seguir praticamente os mesmos padrões quando a gente for fazer a parte do código para gerar um gráfico. O que só muda a complexidade de acordo com o que você quer que seja plotado. Então, nosso primeiro plot segue como? A gente vai chamar a função plot, tá, do PLT, que é o pyplot. Eu passo umas coordenadas, tem que ser definido de modo respectivamente entre x e y, ou seja, as primeiras coordenadas têm que ser x e a segunda tem que ser y. Tá, então, dentro da nossa função, nós damos as nossas coordenadas, dou um show, que é no caso para mostrar o que nós fazemos, vai gerar nosso primeiro plot. Primeiro aqui eu rodeio nossas importações e aqui está o nosso primeiro plot. Bem simples, tá, galera? Só chamamos mesmo a função, colocamos coordenadas e pronto. Nosso primeiro plot foi criado. Bem, o plot, ele é uma espécie de gráfico simples. Basicamente, só se vê como os dados estão organizados. Logo, essa estrutura, essa ilustração aqui, ela não é um gráfico, pois ela não se preocupa, no caso, em criar barras ou gráficos de pizzas, por exemplo, tá? Só para definir mesmo. Vamos para mais um exemplo aqui embaixo. Nesse aqui, a gente vai usar variáveis. Ao invés de nós mandarmos as coordenadas dentro da função, nós vamos definir variáveis. Então, se vocês perceberem, tirando esse ponto que eu destaquei aqui, digamos, ignora essa parte. Praticamente está igual o que eu expliquei nessa segunda célula. A única mudança é que ao invés de nós definirmos as coordenadas dentro da função, nós definimos variáveis, tá? Com os valores, e chamamos aqui, dentro da função, as variáveis. Então, segue os mesmos parâmetros, o mesmo tipo de raciocínio. Só mudamos mesmo a montagem. Porque eu acho que cada programador muda, cada tipo de raciocínio muda. Então, nunca normalmente um código é igual. Se for, a pessoa colou lá, né? Mas, enfim. Aqui nós vamos definir um novo modelo aqui de plot, onde a gente vai definir variáveis. Eu construo o plot, chamando aqui os valores da nossa variável. Depois eu chamo os labels, tá? E o label para x e y, que é para colocar os nossos rótulos no eixo x e y. Isso aqui é mais a parte de colocar informações no plot. Quando eu for plotar, eu vou explicar melhor essa parte aqui. Nós definimos um título, tá? Que eu vou colocar como primeiro plot, por exemplo, poderia ser qualquer outro tipo de nome aí. Vou dar um show para mostrar o que nós fizemos. Tá, deixa eu rodar primeiro aqui só para vocês verem como é igualzinho. Só o que vai mudar são as definições aqui do que a gente acrescentou. Não das nossas variáveis, mas digamos dos nossos labels e nosso title aqui. Olha, podem perceber que como eu usei os mesmos dados, o plot é igual. O que temos diferente?
os nossos rótulos, que é exatamente esse label aqui, que é para colocar informativo, e o nosso título. Esse aqui é legal para colocar informação num plot, ou até quando você for criar um gráfico, por exemplo, uma questão do Enem. A questão do Enem, ele não vai estar lá para explicar o que a pessoa quis falar sobre tal dados que ele colocou. Então, você vai ter que saber o que significa cada eixo lá. Então, por exemplo, aqui, esse segmento de reta aqui seja população de aranha. Então, a gente vai ver, e esse aqui seja semanas, e esse aqui seja temperaturas. Então, ao invés de você colocar, por exemplo, aqui eixo, coloca a temperatura, sei lá, ou outra coisa, e aqui meses. Olha, só ajuda mesmo, tá, gente, na hora de entender o que a gente plotou. Então, essa aqui foi a diferença desses dois. Esse aqui a gente aprendeu bem rápido como criar o nosso plot. Esse aqui a gente aprendeu como acrescentar algumas informações dentro do nosso plot. Eu vou dar mais um exemplo aqui, com mais uma coisa diferente. Vamos usar o mesmo padrão anterior, onde a gente vai definir aqui variáveis. A gente vai definir aqui nossas coordenadas. Vamos chamar nossa função, colocar nossas coordenadas e vamos usar esse label dentro mesmo da função. Vocês vão ver exatamente qual é a diferença disso aqui. Vamos já chamar o nosso legend, que é exatamente para que esse comando aqui seja executado, e vamos dar um show. Eu vou explicar melhor na hora que for para o plotagem, tá? Aqui. Olha, galera, o que mudou? Suzy, aqui você colocou o label e apareceu nas laterais aqui dos nossos eixos, né? Informações, e agora apareceu aqui. É exatamente. Como esse daqui está tratando, no caso desse segmento, então a informativa é relacionada a esse segmento. Então, digamos que a gente trabalha com um gráfico de barras e tenha várias barras, e são várias cores. Para facilitar a pessoa entender, a gente pode definir, digamos, cores individuais, cores diferentes, né, para cada barra, e digamos que cada barra seja um animal, por exemplo. Então, a gente poderia colocar aqui aranha, outra barra aqui cachorro, e essa propriedade aqui, ela serve exatamente para que isso aqui seja executado. Por exemplo, se eu tirar e for executar aqui, olha, sumiu, porque ele só vai ser executado se tiver nossa propriedade legend. Eu quero as informações aqui nas nossas laterais. Então, acrescento o label. Não tem problema. Isso aqui não precisa estar da propriedade legend. Isso aqui já é na parte externa, que é no caso do plot em si. Cá estamos. Acrescentamos aqui nossos rótulos, tá? Acrescentamos aqui o nosso rótulo relacionado ao que nós queremos aqui, a variação, por exemplo. E poderia também colocar um título aqui, era só colocar esse padrão aqui, colocar, digamos, outra referência, tá? E acrescentar. Vai ser um plot igualzinho eu defini aqui. Vocês podem ficar treinando, porque essa aula vai ser disponibilizada provavelmente para vocês, e vocês podem ficar brincando. No final, o Lucas vai mostrar também uma página muito legal, que tem vários exemplos lá. Então, vai ser legal para vocês. Tá, vamos parar de enrolação, vamos logo para o nosso gráfico, que é o que importa, né? Além do nosso plot, tem que ter a base, gente. Certo. Vamos começar com o nosso gráfico de barras. Definimos aqui os nossos valores, tá? Nossas coordenadas. E para criar um gráfico de barras, nós chamamos a função bar, tá? Que é a função que vai definir que a gente quer um gráfico de barras. Dentro da função mesmo, a gente define nossos parâmetros, que no caso, nossas coordenadas, o nosso rótulo e a cor que nós queremos plotar essa barra. Aqui nós colocamos rótulos dos eixos,
chamamos o nosso legend, exatamente para que esses comandos aqui sejam executados. Damos o nosso show, tá? Deixa eu executar aqui as variáveis. Ok. Pronto. Um gráfico foi criado. Simples e objetivo, tá, gente? Olha aqui, ó. Aqui nosso rótulo sobre o nosso gráfico, sobre nossa barra, desculpa, perdão. Nós definimos que a gente quer a cor verde. Definimos aqui nossos rótulos dos eixos, tá? Eixos Y, eixo X. Definimos nossa propriedade para ser executado lá que nós definimos dentro da função. Colocamos para mostrar. Bem simples. Gráficos assim, eles são bons caso você precise apresentar um trabalho ou resultado, por exemplo. Ao invés de apresentar data frames, apresenta modelos como esse. É melhor tanto para a pessoa que for olhar o seu gráfico, que não é conhecedor no caso do que se trata, entender e visualizar. Agora eu vou dar um exemplo de gráfico de barras duplas. Não é tão diferente, só vai mudar mesmo. No caso, como a gente vai tratar de duas barras, vamos tratar de dois dados, só que no mesmo plot. Deixa eu ver aqui. Como a gente já definiu, a gente quer duas coordenadas, eu vou reutilizar esse daqui, tá? Que é do primeiro exemplo da barra simples. E aqui nós definimos novas coordenadas, que no caso é o x2 e y2. E no caso vai ser coordenado para uma nova barra que vai ser plotada, uma segunda barra, por exemplo. Que é no caso. Aqui nós chamamos da nossa função bar, como foi ensinado, passamos coordenadas, colocamos rótulos e a cor. Como são duas barras, vamos chamar essas duas funções, vamos definir aqui como é que a gente quer plotar cada barra. A primeira aqui, ela vai receber as coordenadas do primeiro exemplo, tá? E esse aqui, vamos chamar as coordenadas do que definimos anteriormente. O primeiro vai se tratar, digamos, a barra vai se tratar alguma variação relacionada a mulheres, e o segundo vai se tratar com alguma coisa relacionada a homens. Nós queremos que o gráfico sobre mulheres seja blue, né, o nosso azul, e o sobre homens e elo, nosso amarelo. Definimos nossa propriedade, damos um show, executamos. Pronto. Simples, tá, gente? Não tem tanta diferença, como você aprender só definir aí, eu quero, Suzy, criar 3 barras. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver, vou definir como A, B, vou colocar aqui 10, sei lá, 16, vou variar porque para não ficar superior, né, gente? Vou colocar aqui 0, 13. Se for igual, pode sobrepor, então é bom definir outras coordenadas. 16. A mesma coisa. No caso aqui, como são novas coordenadas, esse aqui vai ser o A. Esse aqui vai se tratar, digamos, crianças. Sei lá, eu quero Bora ver. Tem que rodar as variáveis aqui novas, definidas. Certo? Vamos rodar. Pronto. Nosso gráfico com 3 barras. É simples, tá, gente? Vocês podem ficar brincando aí, digamos, pesquisem aí, digamos, os dados relacionados à população de sapos, por exemplo. Dada período do ano, onde a população cresce. Aí vocês podem ficar brincando aí com os dados. Então, esse aqui foi o nosso exemplo sobre gráficos de barras. Vamos agora para o nosso scatter-plot, que no caso são os nossos gráficos de dispersão. Mais uma vez, vou definir aqui as nossas coordenadas, tá? Deixa eu logo rodar para não esquecer.
certo? E agora eu vou chamar a função scatter. A função scatter é que ela vai é isso que vai definir que nós queremos o nosso gráfico de dispersão. Podem perceber que não há tanta diferença, tá? Só vai mudar caso o nome da função que nós queremos, o de barras é bar, mas vai seguir o mesmo parâmetro aqui, ó. Podem perceber. Eu acrescentei valores aqui só para melhorar o exemplo, para não ficar tão igual. E o nosso gráfico de dispersão é o scatter. Eu passo umas coordenadas, uns parâmetros, no caso das nossas coordenadas, rótulos, para definir que esses os pontos vão ser pontos. Eu defino a cor, eu defino os marcados, né? E defino aqui o nosso tamanho de nossos pontos. Chamo o nosso legend para executar isso aqui, dando nosso show. Pronto. Estamos aqui com um gráfico de dispersão bem simples, tá, gente? Aqui a gente pode colocar, sei lá, outra cor, azul, quero pontos. Eu gosto de uma coisa, eu particularmente uso ponto, porque eu gosto de coisas simétricas, só que normalmente o ponto, ele com 100, ele fica bem pequenininho. Então eu coloco normalmente 500, meio mil, tá, gente? Eu vou dar só um exemplo aqui para vocês. Pronto, tá? Aqui foi o nosso exemplo de gráfico de dispersão. Vamos, só para ressaltar, esse gráfico de dispersão ele é usado para fazer a relação entre variáveis, normalmente contínuas, tá? Só para vocês entenderem onde ele é aplicado. Agora vamos para o nosso Stark Plot, que é o nosso gráfico de área. Não vai ser tão diferente, tá? Inicialmente a gente cria uma série de lista. Eu defini aqui dias da semana, no caso, por isso que eu coloquei o S. Aí eu defini aqui, né? Eu poderia definir 1, 2, 3, 4, 5, 6 lá, ou até mais. Eu só fiquei até sexta-feira, para não ficar tão longo também. Eu coloquei lista para relacionada a dormir, comer, trabalhar e estudar. A ordem disso aqui vai ser representada aqui também na ordem anterior. Por exemplo, a segunda, em relação a dormir, vai ter o valor 7, comer 2, trabalhar 7, estudar 8. Então, a ordem que você vai definir, as ordens aqui vão ser respectivas para todas. Depois eu defino alguns pontos do design do gráfico, né? Que eu chamo nosso plot aqui, que era do PLT. Aí eu defino cor, eu defino o nosso rótulo, eu defino nossa espessura. Eu coloquei como padrão aqui 5, depois eu posso mudar para vocês verem como que varia isso daí na hora do plot lá. Agora, ponho essas listas que eu defini anteriormente aqui, dentro do Stark Plot, tá? Eu vou chamar aqui, que eu quero esse tipo de plot, que é do gráfico de área. Coloco dentro as listas aqui, no caso, dia da semana, eu quero, no caso, são nossas coordenadas, né? Eu quero os valores de dormir, comer, trabalhar, estudar. E eu defino aqui as cores, que no caso eu também defini na ordem aqui que eu defini anteriormente, para ficar legal. Eu quero um rótulo que um eixo seja o dia da semana e o outro eixo represente as horas. Chamo nosso legend, do nosso show. Não lembro se eu rodei isso aqui, mas vou rodar novamente. Executa. Cá estamos aqui com o nosso gráfico de área. Simples, tá, galera? Aí vocês podem brincar, por exemplo, eu sei que a espessura aqui, em relação às variáveis aqui do nosso gráfico, o amarelo tem um valor maior. Então, eu quero que na hora aqui do rótulo, representando com amarelo, eu quero que seja mais grossa. Aí eu só colocar aqui, ó. Por exemplo, eu quero que ela tenha destaque. Pronto. É para isso que serve essa parte aqui. Olha, tá, gente? Então, vocês podem brincar, podem modelar o gráfico de vocês como vocês querem. E agora, vamos para o nosso famoso gráfico de pizza, que é o nosso pie chart. Primeiro se cria uma lista para alimentar nossas fatias, como um gráfico de pizza, vão ser separadas em fatias.
Eu defini aqui esses valores aleatórios, não tem nenhum peso, assim, em relação a algum dado real. Vocês poderiam definir, digamos, como são divisões de quatro valores, onde a soma desce 100, que no caso, normalmente a gente trabalha com o gráfico de pizza com a porcentagem 100 no total, né? Aí, por exemplo, 50, 25, 10, 15, relacionado a algum dado. Eu coloquei aqui nossos dados que cada valor representa morango, maçã, banana, laranja, e coloquei aqui a pigmentação, que é no caso as nossas cores, que é para definir também sobre a maçã, vai ser o pink, maçã red, banana yellow, laranja orange. Defini aqui, tá? A, uma lista para definir o caso alimentar nossas fatias, um para ser sobre as nossas atividades, que no caso eu coloquei frutas, e outro para definir as cores, que são para colunas. Colocamos tudo isso dentro do PLT Pi, que é dentro da nossa função, que é para definir que nós queremos um gráfico de pizza. Aí eu coloco nossas coordenadas pizza, né? O label de frutas, as cores que também defini anteriormente, nosso xadrão, que é a nossa sombra. Eu vou começar para vocês identificarem o que é esse, esse xadrão aqui, que é a nossa sombra, que quem sabe aí o básico de inglês já identificou. E o nosso explode, que é para explodir, espaçamento, no caso. Do nosso show, eu não sei se eu rodei isso aqui. Pronto, estamos aqui com o nosso gráfico de pizza, tá, gente? Esse aqui você já conhece, esse daqui é sobre a sombra, então vocês podem identificar que aqui tem um sombreamento. Suza, não gosto de sombreamento, eu não quero. Pode colocar falso, tá? É só uma definição mesmo. Eu acho legal colocar, até para ficar mais bonitinho. E aqui, esse aqui, digamos, definir no caso o morango, a maçã, esse aqui é o valor da banana, que é entre as fatias é a maior porcentagem, e esse aqui é a laranja. Aí eu coloquei aqui para ficar separadinho, para ficar em destaque a maior porcentagem, mas, caso você seja aí o defensor, né, das menores causas, caso queira aí que o morango tenha mais destaque, só colocar um espaçamento maior para ele ficar destacado aí. Caso seja esse o objetivo também do seu projeto. Pronto. O nosso morango está destacado aqui, tá? Então, vocês podem ficar brincando, bem fácil. Então, nós aprendemos aqui a plotagem, tá? Que segue o mesmo parâmetro, só que eu coloquei entre variáveis e mostrei para vocês como é que a gente faz dar informações para o nosso plot. Aprendemos aqui o nosso gráfico de barras, que em função da nossa função bar. Gráficos duplos, né, que também dei um exemplo de triplo aqui. O nosso scatter plot, que é a dispersão, que é o nosso scatter, chamando a função scatter. É o nosso... tá certo. Stack plot, que é da nossa área, que também é o nosso stack plot, que nós chamamos da nossa função. E o nosso pie chart, que é da de pizza, que é o nosso pai. Bem facinho, tá, gente? Caso vocês queiram brincar, a gente vai disponibilizar essa aula que a gente está gravando agora, que já são mais de meia-noite. Que vocês vão assistir. E agora o Lucas vai mostrar para vocês aí o nosso PyLab e no final vai apresentar aí um, uma página legal para caso vocês tenham curiosidade sobre essa nossa biblioteca. Lucas, eu vou desligar meu microfone, pode ficar à vontade e você vai pedindo para eu passar as suas linhas, tá? Ok. Obrigado, Suzy. Certo. É, essa biblioteca, o PyLab, ela é uma união entre o PyPlot, que é um módulo do Matplotlib, e o NumPy, que é uma função matemática que o Python utiliza para poder tá usando a álgebra, né, da matemática em si. Ou seja, né, a junção de dois pacotes, né? É PyPlot e o NumPy.
eles colocaram, né, esses dois em um só, um pacote que é chamado PyLib, certo? Aí na nossa primeira linha, nós podemos visualizar from, né, que é de Py, PyLab, né, você vai importar tudo, que é o que significa esse asterisco. Não estou importando nenhuma função, nenhum objeto, nenhuma característica específica. Eu estou importando tudo que a biblioteca tem na sua programação. Pulando a célula, aí você pode ver, eu vou falar algumas características, né, interessantes, né, na hora de criar um gráfico, tá certo? Nós vamos criar aí dois objetos, x e y, podemos ver aí o nosso link space, tá certo? Que nós vimos na aula de NumPy, acho que foi a aluna que disse, se não me engano. Tá. Nós criamos aí dois eixos usando esse add axis. Se a Suzy colocar aí acho que é a quinta, sexta linha, add axis, tá vendo aí? Aqui tem lá os labels X, label Y, esses add axis, exatamente, isso mesmo. Nós estamos criando aí, né, os eixos X e Y e ao mesmo tempo já estamos renomeando as colunas, né, X, Y e logo abaixo aí o título, que foi que a Suzy nos mostrou lá, né, da mesma maneira. Se ela executar aí, nós já conseguimos, né, ter o nosso primeiro gráfico, correto? Ela não executou, volta lá para cima, ela não executou a importação, mas como esse notebook já estava carregado, né, ela foi direto, mas, né, se você estiver carregando pela primeira vez, você precisa importar, né, executar a importação, depois você executa aí de fato a plotagem do gráfico. Sobe um pouco, Suzy, só para a gente ver, sobe um pouco aí, isso. Tá. Aí se criando o objeto figure. Fig, né, nós atribuímos a essa variável o PLT, que é o que a Suzy chamou lá em cima, ponto figure, que no caso é uma característica que nós estamos pegando do PLT, né, que é a abreviação, né, que a Suzy fez lá em cima, correto? Esse access é igual a figure.addAccess, isso daí, esses são os parâmetros que nós vamos utilizar para poder estar fazendo a escala do gráfico, né? Até surgiu uma pergunta no momento da aula ao vivo, por que não partia da origem? Né? Por conta dessa escala que ele parte da origem, né? Mas ele vem um pouco afastado por conta da escala, que é para poder ter uma melhor visualização no próprio linguagem do Python. Tá. Agora, esse foi um exemplo simples, né, utilizando apenas um gráfico. Agora nós vamos ficar um pouco mais rebuscado na hora de se você quiser mostrar dois gráficos em apenas uma tela, né, a caráter de comparação mesmo. Pode passar, tu passou para baixo, não foi? Isso. Uma coisa que é muito curiosa, eu esqueci de informar, esse link space, ele é uma característica do próprio NumPy, né? Que a gente nem precisa chamar o NumPy e a gente consegue utilizar o Linspace só para demonstrar que realmente é a junção das duas bibliotecas em uma só, certo? Volta um pouquinho, Suzy, para cima. Tá, isso agora a gente vai criar uma com duas, né? Pode botar nas duas mesmo, pode passar. Deixa bem, isso, exato. Aí, né, uma coisa também, quando você atribui o x, esses são os parâmetros, né? Nós passamos três parâmetros, né? 5, 0, 5 e 10 para x, e para y a gente vai colocar os mesmos, né? 0, 5 e 10, só que aos point 2, né? Esse dois asteriscos seguidos significa potência, né? Símbolo de potência, né? Da matemática lá na álgebra. Aí você novamente, né, fig atribui a essa variável o PLT, chamando, né, a função figure e não passa nenhum parâmetro aí que é para poder chamar a função inteira. Aí nós vamos criar um eixo da figura principal, passando como parâmetro essas coordenadas, e o eixo da figura secundária, que vai ser a figura que vai ficar flutuante, né, sobre a figura principal. Nós vamos definir, né, os parâmetros da figura principal, R, X e Y,
e o título, que é a figura principal, né, somente a caráter de teste, e vamos definir aí a figura secundária novamente, né, com B, né, X e Y, e o título como figura secundária. Correto, você pode executar, né, lá o linspace, exato, e aí cá estamos, né, dois gráficos, né, um principal maior em vermelho e o secundário flutuante sobre o gráfico principal em azul, tá? Com isso, né, nós temos um único gráfico, né, falando, né, dos gráficos, né, que eles são criados a partir do que você tem no PyPlot, e temos, né, a visualização com as ferramentas do NumPy. Veja que usamos, como já falei lá, o Linspace, né, e que nem sequer nós precisamos importar, né, o NumPy, né, propriamente dito. Na hora da aula ao vivo, nós deixamos, né, um link, acho que ela está até com ele aberto aí, né, acho que é a primeira aba lá dela do Chrome, isso, esse link aí é uma documentação, né, completa do Matplotlib, né, que nos dá aí vários recursos, né, que nós não abordamos agora, porque é uma biblioteca bem extensa, mas ao mesmo tempo bem simples, né, tanto na sintaxe quanto realmente na parte da lógica e de programação. Se você tem uma pequena base de lógica de programação, você consegue desenvolver tranquilamente, né? Consegue entender e conseguir atribuir essas características, né, para a tua apresentação, né, para o teu trabalho, para te poder mostrar algum dado para o teu cliente, algum dado para o teu professor, enfim. Bem, se caso surgir mais dúvidas quanto a essa aula, né, nós temos nosso chat lá no Telegram, que vocês podem estar mandando a qualquer momento, né? Que um de nós, né, os bolsistas voluntários, né, o Alana, que é a bolsista, né, atual do programa, pode estar respondendo sem problema nenhum. Bem, eu agradeço a atenção de todos, né? Peço desculpas pelo ocorrido, né, da aula ao vivo, e muito obrigado pela compreensão de todos. Muito obrigado. Se você quiser se despedir aí, valeu, boa noite. Boa noite, gente. Sobre essa página aqui que o Lucas falou, caso vocês tenham curiosidade, né, digamos, caso vocês não tenham dúvida e queiram procurar relacionado ao que a gente falou, aqui nessa página ela tem, por exemplo, como fazer a instalação, a documentação, exemplos, esses exemplos aqui são muito legais, digamos, ele tem exemplos sobre vários tipos de gráficos, tem tutoriais, tem várias informações muito legais. Caso vocês queiram, né, se aprofundar sobre essa biblioteca, que é nosso Matplotlib, vocês podem entrar aqui, é só vocês colocarem aqui, por exemplo, matplotlib.org, já vai abrir essa página aqui, tá, gente? Por exemplo, ó, nós temos aqui exemplos, gente, é muito legal, sério, muito legal mesmo essa página, eu aconselho vocês a dar uma estudada nela, e essa foi a nossa apresentação, espero que eu tenha contribuído alguma coisa, e boa noite, galera.